Quando a ansiedade domina meus pensamentos, esta oração de libertação traz paz e cura interior. Você consegue parecer calmo por fora, mas por dentro sua mente está em guerra. Ninguém percebe. Você sorri, cumpre suas tarefas, tenta manter a rotina, mas quando o silêncio chega, quando tudo desacelera do lado de fora, algo dentro de você continua acelerado. Pensamentos que não param, medos que surgem sem motivo, sensações que te sufocam e te fazem questionar se está tudo bem mesmo, ou se você está prestes a desmoronar. A ansiedade não avisa quando vai dominar. Ela se instala devagar, como quem pede licença para cuidar de você, e quando você percebe, já tomou o controle. Ela entra disfarçada de preocupação. Ela diz que está ali para te proteger, mas aos poucos vai ocupando todos os espaços da sua mente até que você já não consegue mais pensar em paz, orar em paz, viver em paz. Sua mente se torna uma prisão onde as grades são invisíveis, mas reais. Você tenta confiar em Deus, mas a ansiedade sempre responde primeiro. Você começa uma oração, mas os pensamentos cortam suas palavras. Você ouve uma promessa bíblica, mas a sua mente argumenta com perguntas que não têm resposta. E aí você se sente culpado. Porque sabe que deveria ter fé, mas só tem medo. Porque sabe que Deus é maior que tudo isso, mas ainda assim, algo dentro de você grita que não vai dar certo. Você já se pegou perguntando: por que minha mente me sabota? Por que não consigo ter paz mesmo crendo em Deus? A verdade é que muitos cristãos vivem exatamente isso. Não por falta de fé, mas porque estão travando batalhas espirituais dentro da mente e nem sequer percebem. A ansiedade não é apenas um sintoma emocional. Ela pode ser um instrumento espiritual para desgastar, confundir e paralisar você. Porque o inimigo sabe, se ele conseguir dominar seus pensamentos, ele pode enfraquecer sua fé. Você ora, mas parece que a oração não avança. Você lê a Bíblia, mas as palavras parecem distantes. Você vai ao culto, mas volta para casa carregando o mesmo peso. A mente continua acelerada. O coração continua aflito. O medo continua no controle. E a sensação que fica é a de que algo está errado dentro de você. Algo que não se resolve com um conselho, com uma palavra de encorajamento ou com um versículo lido apressadamente. Essa mensagem não é para quem está bem. É para quem está cansado. Para quem está travando uma guerra silenciosa dentro da própria mente. Para quem sabe que precisa de ajuda, mas já não sabe como pedir. Para quem quer ser liberto, mas se sente preso aos próprios pensamentos. E se você chegou até aqui, é porque o céu marcou esse encontro. Porque hoje é o dia em que o Espírito Santo vai entrar nesse campo de batalha e restaurar a sua paz. Essa não é uma oração comum. Não é mais uma mensagem motivacional. É um chamado profético para que você entregue sua mente ao cuidado de Deus. É o início de um processo de cura que começa com uma decisão: não aceitar mais ser refém da ansiedade. É tempo de libertação. É tempo de silêncio interior ser vencido por uma voz mais poderosa. A voz de Deus. A voz que restaura. A voz que traz cura. Respire fundo. A guerra dentro da sua mente não vai continuar. Hoje, a paz vai começar a tomar o lugar do medo. E essa jornada começa agora. A mente como campo de batalha espiritual. A sua mente é mais do que um conjunto de pensamentos. Ela é um território espiritual. Um lugar onde decisões são formadas, onde crenças ganham raízes, onde a fé é cultivada ou o medo é alimentado. É por isso que o inimigo investe tanto contra ela, porque ele sabe que se conseguir controlar seus pensamentos, ele não precisa tocar mais nada. A mente dominada se torna uma prisão invisível e devastadora. Efésios 6:12 nos alerta que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. E muitas dessas batalhas acontecem dentro de nós. Não se manifestam com barulho, mas com pensamentos repetitivos, sensações opressoras, confusão mental, picos de medo sem explicação. Você tenta orar, e os pensamentos te atropelam. Tenta descansar, e sua mente acelera ainda mais. Tenta confiar,
mas é como se dentro de você houvesse uma guerra sem trégua. Essa guerra não é apenas psicológica, é espiritual. E quanto mais você ignora isso, mais vulnerável se torna. A ansiedade não está só nos sintomas do corpo, nas noites sem sono ou nos pensamentos acelerados. Ela está, muitas vezes, no ataque silencioso de um inimigo que quer minar sua fé a partir da raiz. E a raiz da fé começa na mente. O inimigo não precisa tirar sua Bíblia da estante. Ele só precisa te convencer de que ela não vai funcionar dessa vez. Ele não precisa te impedir de orar. Basta convencer você de que Deus está distante demais para ouvir. Ele não precisa te tirar da igreja, só precisa te fazer acreditar que você está sozinho mesmo rodeado de pessoas. A ansiedade vai ocupando esse lugar pouco a pouco, distorcendo o que você sente, até que o que é espiritual começa a parecer abstrato e a paz de Deus parece inatingível. Mas Deus não criou você para viver prisioneiro de pensamentos destrutivos. Ele não te formou para ser dominado por vozes que não vêm dele. Em 2 Coríntios 10:5, a palavra diz que devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso não é apenas um conselho, é uma estratégia de guerra, porque todo pensamento que não se submete a Cristo se levanta contra ele. Todo pensamento que te afasta da paz, da esperança, da confiança, não veio de Deus. E se não veio de Deus, precisa cair por terra. Talvez você esteja tentando lutar com armas humanas, terapias, conselhos, distrações. Tudo isso pode ajudar, mas nenhuma ferramenta natural é suficiente para combater raízes espirituais. E se a ansiedade dominou a sua mente, você precisa entender. A batalha só será vencida quando você escolher guerrear com armas espirituais, com a verdade, com a oração, com a presença de Deus. A sua mente é valiosa demais para ser entregue ao caos. Deus quer restaurar esse território. Quer purificar os pensamentos, silenciar as vozes estranhas, acalmar a tempestade interior. Mas isso exige entrega, exige discernimento. Você precisa identificar o que tem ocupado sua mente. Quais pensamentos você tem alimentado? Quais mentiras você aceitou como verdade? Porque enquanto essas fortalezas não forem quebradas, a ansiedade continuará vencendo. Hoje Deus está te chamando para uma nova consciência espiritual. Ele está te chamando para olhar sua ansiedade não apenas como uma fraqueza, mas como um campo de guerra, um lugar que precisa ser reconquistado. E não será por força humana, mas pela autoridade do nome de Jesus. Você não precisa continuar sendo atacado sem reagir. O Espírito Santo vai te ensinar a guerrear de joelhos, com a mente firmada na verdade, com os pensamentos protegidos pela presença. A mente é o campo, a fé é a arma, e a verdade é a vitória. A lógica que engana, quando o medo parece inteligente. Você já reparou como a ansiedade se apresenta com voz sensata? Como ela fala com aparência de lógica, com argumentos que, à primeira vista, parecem até prudentes. A ansiedade raramente grita. Ela sugere, ela sussurra. Ela se insinua com frases como: e se não der certo? E se for pior do que você imagina? E se você perder tudo? Essas perguntas não parecem espirituais. Elas parecem racionais, mas escondem uma armadilha que prende a fé e alimenta o medo. A ansiedade não se revela dizendo: desconfie de Deus. Ela apenas insinua que talvez você precise de um plano B, que confiar totalmente é arriscado, que entregar tudo é perigoso. Ela te convence de que está apenas sendo cauteloso, quando na verdade está sendo dominado pelo controle. E é assim que ela se fortalece. Ela se alimenta da sua necessidade de prever, de proteger, de evitar a dor antes mesmo que ela chegue. O medo que parece inteligência é, na verdade, um falso profeta. Ele projeta cenários futuros que ainda não existem e faz você reagir como se já estivesse vivendo um desastre. Ele toma a forma de pensamentos protetores, mas por dentro está corroendo a sua capacidade de descansar em Deus. Você se convence de que está apenas sendo realista, quando, na verdade, está se distanciando da fé que te sustenta. Quantas vezes você deixou de dar um passo
porque os argumentos da sua mente pareciam mais fortes que as promessas de Deus. Quantas decisões você já tomou baseado no "e se", ao invés de no "assim diz o Senhor"? A ansiedade sempre vai tentar se justificar. Ela sempre vai vestir a capa da lógica. Mas o fim dela é paralisia, é desconfiança, é viver preso a possibilidades e nunca experimentar a realidade do milagre. A Bíblia diz em Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Isso não significa viver sem pensar. Significa entender que a fé começa onde a lógica humana termina. Deus não é irracional, mas Ele é sobrenatural. E nem sempre o que Ele está fazendo vai fazer sentido na sua cabeça, porque a mente natural quer explicações, mas o Espírito Santo quer obediência. Você pode passar a vida inteira tentando se proteger do que teme, mas continuará vulnerável se sua mente não estiver firmada na palavra. O medo vai continuar argumentando, a ansiedade vai continuar projetando, e você vai continuar se sentindo exausto por tentar controlar o incontrolável. Só existe um caminho: render-se, entregar o controle, confiar, mesmo sem ter todas as respostas. A lógica da ansiedade diz: não se arrisque. A fé diz: seja forte e corajoso. A ansiedade diz: espere tudo dar certo para ter paz. A fé diz: receba a paz mesmo antes da resposta. A ansiedade diz: você precisa prever tudo. A fé diz: Deus já está no amanhã. E é aqui que a batalha é vencida, quando você para de negociar com a voz do medo e começa a responder com a voz da fé. Você não está sendo sábio ao se entregar ao controle. Está sendo sobrecarregado. Você não está se protegendo ao alimentar a dúvida. Está se afastando da segurança verdadeira. E o Espírito Santo está dizendo hoje: chega. Chega de viver com base no medo travestido de prudência. Chega de dar mais crédito aos argumentos da ansiedade do que à promessa do Deus que não mente. Essa é a hora de você calar as vozes que te limitam, de discernir os pensamentos que parecem certos, mas te afastam da presença, de parar de justificar sua inquietação como se fosse maturidade espiritual, porque a verdadeira maturidade se prova no descanso. Descanso em meio ao caos. Confiança no meio da incerteza. Fé em meio ao desconhecido. Deus está te chamando para viver uma fé que não negocia com o medo, uma fé que não precisa entender para obedecer, uma fé que não precisa ver para crer. E essa fé começa quando você diz: Senhor, eu escolho confiar, mesmo quando minha mente tenta me convencer do contrário. Silêncio interior, quando orar parece não funcionar. Você já orou com fé, mas tudo permaneceu igual? Já clamou com sinceridade e mesmo assim nada mudou ao redor nem dentro de você? Já se sentiu frustrado por falar com Deus e não sentir resposta, não perceber alívio, não encontrar saída? Essa é uma das dores mais silenciosas da vida cristã. A dor de orar e continuar sentindo-se preso. A dor de buscar e ainda assim estar dominado por pensamentos que sufocam. O silêncio interior é cruel porque ele não aparece para os outros. É uma guerra privada. Você levanta as mãos, canta, declara versículos, mas quando está sozinho, percebe que o peso ainda está ali. E então surge a dúvida: será que Deus me ouve? Será que eu estou orando da forma certa? Por que continuo me sentindo assim mesmo depois de entregar tudo a Ele? É aqui que a ansiedade ganha força. Quando a oração parece improdutiva, ela se apresenta como a única voz ativa. Ela ocupa o espaço que o céu parece ter deixado em branco. E quanto mais você ora e não sente, mais o inimigo te convence de que está sozinho, que está falando com as paredes, que Deus está longe, que a sua fé é pequena demais para mover o coração de Deus. Mas essa é a mentira. Essa é a armadilha. Deus não precisa responder como você espera para estar presente. Ele não se manifesta sempre com sinais, visões ou sensações. Às vezes, ele se move no silêncio. Ele trabalha no invisível. Ele age onde seus olhos não alcançam. Porque a oração não é uma ferramenta para obter sensações. É uma ponte para permanecer conectado à presença,
mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. Muitos desistem nesse ponto. Desistem da oração, da fé, da confiança, porque foram ensinados a esperar respostas imediatas e visíveis. Mas a maturidade espiritual começa quando você aprende a permanecer mesmo quando tudo parece parado. Quando você entende que orar não é só falar, é resistir. É confiar quando a mente grita. É permanecer de joelhos quando tudo diz para correr. Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo não está dizendo apenas para parar. Está dizendo: aprenda a conhecer Deus no silêncio. Aprenda a discernir a presença mesmo quando não há barulho. Mesmo quando os céus parecem fechados. Porque ele não se ausenta. Ele se esconde para que você o busque mais fundo. E esse silêncio que parece abandono, na verdade, é convite para a profundidade. A ansiedade tenta convencer você de que Deus só está perto quando tudo muda imediatamente. Mas a verdade é que Ele está mais perto do que nunca, justamente quando você continua orando mesmo sem resposta. Porque o Pai honra quem permanece. O céu se move por quem insiste. E o Espírito Santo ouve cada clamor engasgado, cada oração sem palavras, cada lágrima solitária. Talvez você esteja nesse lugar agora. Talvez tenha orado hoje de manhã e sentido que nada mudou. Talvez esteja lutando contra pensamentos e esperando que Deus venha com um milagre imediato. Mas Ele está fazendo algo maior. Ele está curando você, por dentro. Não apenas acalmando o momento, mas transformando o seu interior. E isso leva tempo, leva processo, leva fé. Não desista porque está em silêncio. Não pare porque não vê resposta. Porque o maior milagre acontece quando você continua mesmo sem sentir. Quando você diz: Senhor, eu ainda estou aqui. E essa declaração simples, no meio da confusão mental, tem mais poder do que qualquer argumento da ansiedade. Ela move o céu, ela quebra correntes, ela sustenta você até que a paz comece a nascer. Continue orando, continue insistindo, porque Deus está mais presente no seu silêncio do que você imagina. Rompendo as correntes invisíveis, o clamor começa. Você chegou até aqui carregando o peso do invisível, tentou lidar sozinho com aquilo que ninguém vê. Enquanto todos enxergam um rosto cansado ou um corpo presente, o que você vive por dentro é muito mais profundo. É como estar preso em correntes que não se veem, mas que apertam com força. Correntes que te impedem de dormir em paz, de pensar com clareza, de viver com liberdade. Correntes que nasceram de traumas, de frustrações, de batalhas silenciosas, e que a ansiedade usa como algemas para te manter prisioneiro. Mas hoje, algo está prestes a acontecer. Porque o clamor que sai do seu interior não é fraco, é arma espiritual. Você pode estar exausto, mas ainda consegue clamar. Você pode estar confuso, mas ainda sabe que existe um Deus que liberta. E esse grito que se levanta, mesmo em silêncio, tem o poder de romper tudo o que o inimigo construiu para te paralisar. As correntes invisíveis são as mais perigosas, porque ninguém vê, e você começa a acreditar que talvez elas nem sejam reais, que talvez seja só fraqueza sua. Mas não é. É guerra, é opressão, é armadilha espiritual, e só pode ser quebrada por algo maior do que a força da sua mente. Só pode ser vencida pela presença que entra onde nem você consegue acessar. Talvez você ache que já clamou demais, que já orou, jejuou, tentou de tudo. Mas Deus está te dizendo: clame de novo, não com fórmulas prontas, não com repetições, mas com verdade, com rasgo na alma, com confissão, com rendição. Porque o céu não resiste a um clamor quebrantado. O Espírito Santo não ignora um coração sincero. Zacarias 9:12 diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Você está preso, sim, mas não é só pela dor. Você ainda está preso à esperança de que Deus pode fazer algo. E essa esperança, mesmo ferida, é a porta por onde o milagre vai entrar. Quando você clama, mesmo sem palavras, mesmo com a voz embargada, você está dizendo: eu ainda acredito. E isso muda tudo. O clamor não exige força.
exige entrega, não exige explicação, exige verdade. É dizer: Senhor, eu não aguento mais, mas ainda te busco. É ajoelhar mesmo sem forças. É levantar as mãos, mesmo sem sentir nada. É chorar aos pés dele, mesmo sem entender. Porque o clamor que parte da dor sincera atrai o céu com urgência. Hoje, Deus não está esperando que você seja forte. Ele está esperando que você seja real. Que você diga com humildade: eu não consigo sozinho. Que você reconheça: a minha mente não me obedece, mas eu entrego ela a ti. Que você pare de lutar com lógica e comece a clamar com fé. Porque a libertação não começa quando tudo muda ao redor. Ela começa quando você se rende por dentro. Agora é o momento. Não deixe para depois. Não espere outro vídeo. Não busque mais uma resposta externa. Feche os olhos, respire fundo e comece a clamar. Fale com Deus com suas próprias palavras. Ou fique em silêncio se for o caso, mas com o coração completamente entregue. Ele vai te ouvir, ele vai entrar, ele vai agir. Essa é a virada. É aqui que as correntes invisíveis começam a ceder, porque você decidiu clamar mesmo com a alma cansada, e isso tem peso no mundo espiritual. O inferno treme quando um filho de Deus, mesmo ferido, ainda se ajoelha, ainda chama pelo Pai, ainda acredita que há cura. O clamor começou, e com ele vem a libertação, oração profética e libertadora. Feche os olhos. Respire fundo. Sinta o silêncio. Não o silêncio da ausência de Deus, mas o silêncio antes da cura. Antes da intervenção. Antes do toque dele na sua mente. Porque agora não é mais uma reflexão, é um clamor que se transforma em libertação. É o céu descendo ao seu interior, é o Espírito Santo entrando no lugar exato onde a ansiedade fez morada. Senhor, eu não oro com palavras bonitas, eu oro com verdade. Eu oro com tudo que restou em mim, com meus pensamentos confusos, com meu coração cansado, com a mente agitada que não sei mais controlar. Eu oro com as partes quebradas, com os pedaços da minha fé, com os medos que escondi até de mim mesmo. Eu oro com vergonha, mas também com esperança, porque mesmo lutando, eu ainda acredito que o Senhor pode me libertar. Espírito Santo, eu te convido agora. Vem. Vem sobre mim, toca a minha mente. Entra nos cantos escuros, onde os pensamentos têm feito morada, onde os cenários de medo são projetados, onde o pânico se esconde, onde o controle tenta tomar o lugar da fé. Eu não quero mais lutar sozinho. Eu não quero mais administrar minha ansiedade com minhas próprias mãos. Eu quero que o Senhor entre, e fique, e limpe, e transforme. Eu entrego ao Senhor os pensamentos que me paralisam, os gatilhos que eu nem sei nomear, as vozes que me acusam, as ideias que me tiram o sono, as lembranças que me sufocam, os medos que parecem mais reais do que a tua presença. Eu entrego cada argumento que se levantou contra o teu nome dentro da minha mente, cada mentira que o inimigo plantou, cada dúvida que cresceu em silêncio. Senhor Jesus, eu declaro sobre mim a tua verdade, a tua paz, o teu domínio, porque eu sei que a minha mente não é território do medo, é território do teu espírito. E eu tomo agora, pela fé, autoridade sobre tudo aquilo que não te glorifica. Eu quebro, em nome de Jesus, toda a fortaleza mental que me impede de descansar, todo o pensamento recorrente de derrota, de culpa, de fracasso, todo o ciclo de ansiedade que tenta me prender. Toda a lógica do inferno que rouba minha confiança. Eu declaro que minha mente será um lugar de paz, porque o teu nome é Príncipe da Paz. E onde o teu nome habita, o medo não prevalece. Onde o teu espírito reina, a ansiedade perde o poder. Onde a tua voz é ouvida, toda confusão precisa cessar. Eu declaro que o sangue de Jesus cobre minha mente agora, que a luz do céu entra e dissipa toda a sombra, que a minha identidade volta a ser firmada, não nas emoções, mas na verdade eterna da tua palavra. Senhor, eu me rendo, não a uma fórmula, mas a ti, ao teu cuidado, ao teu ritmo, à tua voz. Se for para recomeçar,
que seja debaixo da tua direção. Se for para esperar, que seja no teu descanso. Se for para lutar, que seja com as armas certas, a fé, a oração, a tua presença. Que a minha mente se curve diante do teu senhorio. Que o meu pensamento seja cativo a ti. Que o meu espírito respire outra vez. E agora eu oro não só por mim, mas por todos que, como eu, estão travando batalhas que ninguém vê. Que também estão clamando em silêncio. Que também estão cansados de tentar parecer fortes. Que essa oração ecoe nos lugares onde há dor. Que essa verdade entre em lares onde a ansiedade domina. Que esse clamor se torne testemunho. Porque eu creio, a libertação já começou. Obrigado, Pai, porque o que era prisão está se tornando passagem. O que era opressão está se tornando unção. O que era medo está se tornando fé. O que era caos está se tornando cura. Eu te louvo mesmo antes de ver tudo mudar, porque eu sei que o Senhor já começou. Em nome de Jesus, amém. Ativação da mente em Cristo, novo pensamento, nova atmosfera. Algo dentro de você já começou a mudar. Pode parecer sutil, pode ser apenas uma leveza, um suspiro mais profundo, um silêncio diferente, mas não é psicológico, é espiritual. É fruto da presença de Deus que tocou sua mente. O que antes era ruído constante está se calando. O que antes era pensamento obsessivo está começando a perder força. Porque a oração que você fez não foi só palavras, foi guerra vencida, foi chão conquistado. Agora é hora de continuar. Porque a libertação não é apenas um momento, é um processo. É uma escolha diária. Uma reeducação espiritual da sua mente, um novo posicionamento diante dos pensamentos que surgirem. Você não é mais refém deles. Agora sua mente é território consagrado ao Espírito Santo, e ela precisa ser protegida, cultivada, alimentada pela verdade, não mais pelo medo. Romanos 12:2 diz: Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Essa transformação não vem com fórmulas, vem com exposição constante à palavra, vem com decisão, com vigilância, com reposicionamento espiritual. Significa dizer não ao velho ciclo de ansiedade toda vez que ele tentar voltar. Significa se levantar com autoridade e declarar: minha mente agora pertence a Cristo. Você precisa entender, a sua mente vai tentar te levar de volta para o lugar do medo, porque ela foi programada por anos para reagir com ansiedade. Mas agora, você vai reprogramar essa estrutura. Vai ativar uma nova atmosfera. Vai construir uma nova fortaleza, não de dor, mas de fé. Uma fortaleza baseada nas promessas eternas, nas palavras de Jesus, na segurança da presença. A partir de hoje, seus pensamentos precisam passar por um filtro. Toda vez que surgir uma ideia que traz medo, confusão, opressão, pergunte: isso glorifica a Deus? Isso concorda com a palavra? Isso me aproxima da paz ou da paralisia? Se a resposta for não, então não aceite. Leve esse pensamento cativo, rejeite, substitua. Declare em voz alta a verdade contrária à mentira que tentou entrar. A ansiedade é insistente, mas a fé, quando firme, é inabalável. Você não precisa mais ser dominado. Você pode dominar. Você pode tomar posse de um novo ambiente dentro de você. Não é negação. Não é ignorar os problemas. É enxergá-los com outra ótica, com os olhos do céu. É olhar para o caos e lembrar que Deus já viu o fim, que Ele já venceu, que Ele está no controle mesmo quando tudo diz o contrário. Essa é a nova atmosfera. Um lugar onde a paz não depende de circunstâncias, onde a mente encontra descanso porque o coração está firmado em quem Deus é, e não no que o mundo diz. Um lugar onde a palavra de Deus tem mais voz do que a notícia ruim, o sintoma inesperado ou a lembrança traumática. Um lugar onde você pode respirar sem medo. Essa atmosfera precisa ser cultivada. Comece e termine o seu dia com a presença de Deus. Alimente-se da verdade e não do ruído. Evite tudo o que reativa os gatilhos do pânico. Substitua vozes de acusação por vozes de fé. Fique mais tempo com quem ora do que com quem murmura.
Dê prioridade ao que te fortalece espiritualmente. Sua mente será o reflexo daquilo que você mais consome. Então escolha o céu. A mente que era dominada pela ansiedade, agora será dirigida pela paz. A alma que vivia alerta, pronta para reagir ao pior, agora descansará nas mãos de Deus. O coração que batia acelerado por medo, agora se aquietará pela presença. Isso não é autoajuda. Isso é transformação espiritual. É obra do Espírito Santo. E ela já começou. Dentro de você. Desafio de 7 dias. Reprogramação espiritual com Deus. A libertação começou, mas agora é tempo de firmar raízes. Não basta ter experimentado a paz por alguns minutos. Deus quer que ela se torne permanente. Ele não quer apenas te visitar no meio do caos. Ele quer habitar na sua mente, no seu interior, no seu cotidiano. E isso exige mais do que um momento. Exige constância. Exige prática espiritual. Por isso, quero te convidar para um desafio que pode transformar sua jornada com Deus. Durante os próximos 7 dias, você vai separar um tempo diário para fazer esta oração novamente. 7 dias de reprogramação espiritual. 7 dias para consolidar o que o Espírito Santo começou. 7 dias para reforçar a verdade e silenciar a ansiedade. Não como um ritual, mas como um compromisso de fé. Como um passo de obediência, como uma decisão de se alinhar com o céu todos os dias, até que a paz não seja mais visita, seja morada. Não importa se você ora de manhã, à tarde ou à noite. Não importa se você repete a oração palavra por palavra ou fala com Deus espontaneamente. O que importa é que você esteja presente, com o coração entregue, com o espírito disposto, com a mente rendida. Porque cada vez que você se expõe à presença de Deus, algo dentro de você é purificado, curado, alinhado. Durante esse período, observe o que muda. Anote o que o Espírito Santo falar com você. Preste atenção nos pensamentos que forem enfraquecendo, nas reações que forem diferentes, nos sinais de que a sua mente está sendo renovada. Isso não é mágica, é processo. E processo exige repetição, intencionalidade, perseverança. O que a ansiedade construiu em meses ou anos, Deus pode desconstruir em 7 dias de presença contínua. Esse desafio é mais do que uma prática devocional. É uma declaração espiritual. Cada dia de oração é um tijolo no novo alicerce que Deus está construindo dentro de você. Cada minuto em silêncio com Ele é uma resposta contra as vozes que antes te dominavam. Cada versículo declarado é uma espada levantada em batalha. Cada lágrima derramada é a água que rega o terreno da sua cura. E se durante esses 7 dias o medo tentar voltar, ore mais forte. Se a mente tentar acelerar de novo, respire fundo, feche os olhos e chame pelo Espírito Santo. Se o cansaço bater, lembre-se, isso não é só sobre você. É sobre uma guerra que está sendo vencida por dentro. É sobre uma libertação que vai além de sensações. É sobre um novo tempo que está sendo estabelecido dentro de você. E ao final desses 7 dias, você não será mais o mesmo. A ansiedade pode até tentar voltar, mas você estará mais preparado, mais firme, mais consciente do seu território espiritual, mais capacitado para discernir, resistir e vencer. Porque a mente já não será mais solo fértil para o medo, será jardim da paz, lugar de presença, terra consagrada a Deus. Se você aceita esse desafio, escreva nos comentários: eu aceito. Durante 7 dias vou orar com fé e deixar Deus reprogramar minha mente. Essa declaração tem poder. Ela ativa fé. Ela encoraja outros. Ela marca um ponto de partida. Durante esses 7 dias, volte a este vídeo sempre que precisar. Refaça a oração quantas vezes quiser. Compartilhe com alguém que esteja sofrendo. E deixe o Espírito Santo te guiar nesse processo. Você não está sozinho. O céu está com você. A paz está disponível. E a transformação já começou. Encerramento profético. Sua mente vai ser um lugar de paz. Você não é mais prisioneiro da sua mente. Você não é a soma dos pensamentos que te oprimiam,
nem dos medos que te dominavam. Você não é o diagnóstico. Você não é a ansiedade. Você é filho. Você é filha. Você é a herança viva do céu. Você é a habitação do Espírito Santo. A sua mente foi invadida por tempestades por muito tempo, mas a palavra que foi liberada sobre você hoje não volta vazia. A paz não veio para visitar. Ela veio para ficar. O Espírito Santo não apenas tocou suas emoções, ele tocou suas estruturas. Ele desfez alianças invisíveis com o medo. Ele quebrou correntes antigas. Ele limpou a atmosfera do seu interior. E agora, a sua mente será um lugar onde Deus habita. Um lugar de descanso, um altar de verdade, uma morada de paz. A guerra espiritual não terminou, mas você foi reposicionado. Você não será mais espectador da sua dor. Você será combatente com a armadura celestial. Filipenses 4:7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Essa paz é mais que ausência de ruído. É presença de autoridade. É uma força viva que blinda sua mente contra as investidas do inferno. E você vai começar a sentir isso em pequenas coisas, no pensamento que antes te derrubava e agora não encontra espaço. No medo que antes te sufocava e agora bate, mas encontra a porta fechada. Sua mente é consagrada. Sua alma foi lavada. Sua fé foi reativada. A ansiedade não tem mais lugar permanente aí dentro. Ela pode tentar voltar, mas você saberá o caminho de volta à presença. E cada vez que orar, cada vez que declarar, cada vez que clamar, será um lembrete no mundo espiritual. Aqui não mais. Aqui é território de Jesus. Você não precisa mais viver alerta com medo do próximo ataque. Agora você viverá vigilante, com confiança no Rei que já venceu todas as batalhas. Você não precisa mais provar nada, nem mesmo para Deus. Ele não te chamou para performance, ele te chamou para descanso. E é nesse descanso que a sua mente vai florescer, vai amadurecer, vai servir, vai ouvir a voz de Deus com clareza. Agora é com você. Não guarde isso, não cale essa verdade. Compartilhe, comente, ore por alguém. Mande este vídeo para quem você sabe que também está preso dentro da própria mente. Seja ponte. Seja testemunho, seja luz. A sua libertação não é só sobre você. Ela é semente de liberdade para outros. Ela é um grito silencioso dizendo: Deus ainda transforma, ainda cura, ainda entra onde ninguém mais consegue entrar. Se essa jornada falou com você, se essa oração te libertou, se esse processo te tocou, escreva nos comentários: eu recebo essa paz. Minha mente agora é a habitação do Espírito Santo. Declare com fé, não porque sente, mas porque crê, porque a palavra já foi liberada. E ela vai cumprir o que foi enviada para fazer. Volte a este vídeo quantas vezes for necessário. Sempre que a ansiedade bater à porta, sempre que o medo quiser sentar-se à mesa, sempre que os pensamentos antigos tentarem te puxar para trás, deixe esta oração te lembrar do que Deus já iniciou e do que Ele prometeu terminar. Você não é mais o mesmo. Você não pensa mais como antes. Você não vive mais como antes. Porque agora você carrega uma paz que não se explica, apenas se vive. Que o Senhor te guarde, te fortaleça e te acompanhe todos os dias. Sua mente vai ser um lugar de paz. Em nome de Jesus. Amém.